que nessa noite nós nos unimos para dizermos e declararmos uma vez mais: Emanuel, Deus conosco. Deus conosco está, ou Deus está conosco. Esse é o nome da cantata Emanuel Adê Shalom 2018. Com isso eu chamo a atenção de cada um dos ministérios envolvidos nessa cantata a se posicionarem, a estarem nos seus postos, para que nós possamos estarmos iniciando. E eu chamo a sua atenção, tá, para o nome da nossa cantata, tá? A razão do verbo Jesus, o verbo se encarnar, e a encarnação do verbo, e que é o Emanuel, o Deus conosco. Muitas vezes nós superficialmente entendemos que foi uma visitação, ou seja, Deus esteve na terra, visitou a terra. Mas a palavra Emanuel é uma palavra composta. A palavra Imanu significa Deus estar, e El, Deus, ou Deus conosco estar. E nós entendemos que Emanuel é muito mais do que uma visitação. Ao contrário disso, o verbo, quando ele decide encarnar, ele não quer fazer uma visitação para cumprir uma missão sacrificial. É muito mais do que isso que o nome Emanuel significa. Significa que Deus está conosco. Ele não esteve, ele não estará, ele está. Esteve para aqueles que viveram no passado, estar para aqueles que, como eu e você, estamos vivendo nessa noite. Então, Emanuel, Deus conosco, e muitas vezes foi uma forma literária e de uma forma que talvez ficasse mais fácil a compreensão na língua portuguesa, mas nos originais, a palavra Emanuel, Emanur, conosco estar. El, Deus, Deus conosco está. Aleluia, você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia. Quando Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, ele diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Quando nós vimos o cumprimento desse texto em Mateus capítulo 1, verso 22, verso 23, quando o anjo aparece ali a Maria e diz a ela que ela conceberia um filho, e que o nome dele era Jesus, mas que ele era um cumprimento de uma promessa, de Isaías capítulo 7, verso 14, e o anjo diz a ela: e o seu nome será Emanuel. Quando nós aprofundamos um pouco sobre o que significa o culto dessa noite, através dessa cantata, Emanuel, Paulo escrevendo aos irmãos da cidade de Filipe, no capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz que não deverá, ou não deveria, e nunca deverá em nós, ter um sentimento ao contrário de Cristo. Mas ele diz que o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, haja também em mim e em você. Mas cabe aqui uma pergunta: qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus, que tem que haver em mim e em você? E ele fala que, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou o seu si mesmo, tomando a forma de servo. E além de tomar a forma de servo, também ele ele comprou para si a humanidade, e com isso também ele experimenta a morte, e morte de cruz. Você vai ver um Deus que ele está abrindo mão da sua glória, do seu trono, para que então ele venha encarnar. Ele não quer fazer só uma visitação ao ser humano, não, ele quer se relacionar, ele quer viver uma experiência com a sua criação. E a única forma, e a única e exclusiva forma de que ele venha experimentar uma experiência vivida, crida, profetizada, ele tem que se fazer como qualquer um de nós. Mas além disso, além de se tornar um ser humano, além de se tornar um servo, ele também, quando ele está encarnado, diz a palavra do Senhor, que ele se lança também em submissão à morte. E aqui cabe algumas perguntas, meu irmão, minha irmã, você que nos visita nessa noite.
Como que pode o Criador ser morto pela sua criatura? Eu estou falando para você que Emanuel não é uma simples visitação de Deus aos seres humanos. Não, Ele quer experimentar, Ele quer se relacionar, Ele quer viver com esse homem, com essa mulher. E qual é a realidade disso na minha vida e na sua vida nessa noite? Talvez por falta de nós pararmos um pouco da nossa tanta correria, no nosso dia a dia, em que nós temos tempo para tudo e para todos, mas muitas das vezes nós somos furtados a reservar um tempo de uma experiência com Deus, de uma experiência diária. Quando Jó, ele passou por toda aquela tribulação que nós o conhecemos, ele diz que conhecia a Deus por ouvir falar. Talvez você como Jó, talvez eu, talvez nós, também conhecemos Deus talvez por ouvir falar, por experiência dos outros. Mas o Emanuel, ele quer ter uma experiência comigo e com você. Não é um dia sim, não é um dia não é somente nos domingos, nos cultos das nossas igrejas. Ele quer ter uma experiência diária. Ele esteve aqui e experimentou a dor, ele experimentou a morte, teve uma experiência com ela. Para você entender o que eu estou querendo que você entenda, Deus criou a dor, Ele sabe o que é a dor, mas Ele não tinha experimentado a dor. Olha a diferença. Deus criou a morte, Ele sabe o que é a morte, foi Ele que o criou. Agora, entre criar, saber o que é experimentar a morte, isso significa uma verdadeira humilhação, é se submeter. E Deus, Ele nos ensina, e Paulo revela isso em Filipenses capítulo 2, que sendo na forma de Deus, não teve usurpação de ser como Deus, mas Ele aniquila a si mesmo, ou seja, Ele abre mão dos seus atributos imutáveis. Mas como são atributos imutáveis, que não pode ser arrancado dele, porque faz parte da sua natureza, porque Ele não deixou de ser Deus para ser homem, não. Ele abre mão da sua onipresença, que é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque agora com o corpo já impede de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mesmo sendo Deus. Quando Deus, o Emanuel, está experimentando a viver com a sua criação, Ele sabe, que Ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mesmo sendo Deus. Mas Ele optou para não usar a sua onipresença. Ele também optou para não usar a sua onipotência, porque Ele poderia, diante de tanta circunstância, resolver no estalar dos dedos. Quando Ele diz para Filipe, e como Ele diz também para João no início, no final do seu ministério, que sobre Ele tinha milhares e milhares de anjos, que se Ele pedisse ao Pai, o seu pedido seria atendido. E por que Ele não pediu? Porque Ele queria experimentar. Apóstolo Paulo diz que Jesus foi tentado em tudo. Em tudo. Sabe o que é em tudo? Não tem nada que eu e você não venhamos ter experimentado ou estamos experimentando positivamente ou negativamente na nossa vida, que Jesus também não já teve uma experiência. Agora a diferença que muitas vezes nós não compreendemos é que Ele saiu vitorioso. Mas Ele saiu vitorioso porque Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Não, Ele veio, Deus, a sacada é essa, Deus se esvazia de si, para ensinar a mim e a você a se encher dEle. E hoje é um momento em que nós vamos relembrar algumas passagens, algumas circunstâncias, algumas situações que Jesus hoje, Ele quer nos lembrar, ou nos fazer relembrar, que Ele continua sendo, desde quando Isaías falou que Ele ia visitar a terra e seria Deus conosco. Muitos anos depois, Ele também fala as mesmas palavras para Maria, que eles também eram Emanuel. Esse mesmo Jesus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele sempre foi, é e sempre será o Emanuel. Agora cabe a mim, cabe a você deixar se esvaziar, para que nós possamos ser cheio desse Emanuel. E quando a Bíblia fala, em Isaías capítulo 9, versículo 6, diz que porque um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e ele se chamaria, e chamará, e sempre será maravilhoso. Engraçado que a palavra maravilhoso foi a primeira e a única vez usada para um ser humano, e esse ser humano é o Emanuel, é Cristo, porque é uma palavra usada só para quem é
Kyrios, Senhor, quem é Deus. Mas ele não seria só maravilhoso, ele também seria conselheiro, ele seria Deus forte, o Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse Deus encarnado, Emanuel, ele está propondo para mim e para você, e essa noite ele vem relembrar a nós que ele quer fazer maravilhas na minha e na sua vida. Eu quero declarar na autoridade do nome do Senhor Jesus, que cada melodia, cada nota, cada palavra que é cantada, ensinada, até que vai ser feita através do teatro, não importa como você chegou aqui e adentrou esse recinto, mas Deus nessa noite ele quer fazer maravilhas na sua vida, na sua família, no seu ministério. Você crê nisso? Mas além disso também ele quer também te aconselhar, porque se eu e você pudéssemos voltar alguns anos atrás, nós tomaríamos muitas decisões diferentes da qual nós tomamos, porque nos faltou o quê? Um conselho. E ele quer ser seu conselheiro. Mas além disso, ele também quer ser a sua fortaleza. Além disso, também ele quer também garantir a sua vida eterna. E além disso, ele também quer trazer a paz. Eu iniciei esse ato da cantata Emanuel AD Shalom 2018, saudando em nome dos nossos pastores presidentes, com a paz do Senhor Jesus. E eu disse e repito, que a paz que excede todo entendimento, ele possa ser o árbitro no meu e no seu coração. Que você possa sair daqui nessa noite não como ouvinte esquecido, mas que como Davi você pode dizer no Salmo 119, versículo 11, dizendo: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E esse Deus encarnado, esse Deus servo, esse Deus menino e esse menino Deus, nessa noite, se nós nos fizermos como crianças, o reino dos céus é nosso. Você pode dar uma glória a Deus ao Senhor? Amém? Você pode dar uma glória a Deus ao Senhor? Em 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 18, ele diz que sabemos que não foi com coisas corruptíveis, como prata, como ouro, que eu e você fomos comprados da vossa vã maneira de vivermos. Mas nós fomos comprados com um precioso sangue, presta atenção, como de um cordeiro, que além de ser cordeiro, ele foi imolado. Número 2, incontaminado. Quando? Antes da fundação do mundo. Ou seja, meu irmão, minha irmã, você amigo e amiga que nos visita nessa noite, antes que Deus criasse o mundo, criasse a terra, os céus e tudo que neles há, Deus sonhou com você. Aleluia. E sabendo da possibilidade, uma possibilidade de nós um dia cometermos algum pecado, ele de antemão, ele já criou uma solução. Qual foi a solução? Ele decidiu entregar o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce, não viesse a perecer, mesmo tomando as suas decisões precipitadas e erradas, mas se reconhecesse o sangue desse cordeiro, que foi imolado, incontaminado, antes da fundação do mundo, pudesse alcançar a mim e a você, não só hoje, mas desde o primeiro homem, que é Adão, como também o último homem que ainda vai nascer no final do milênio, se ele crer que o sangue desse cordeiro é eficaz, ele também pode ser beneficiado. É uma atitude que Deus espera de mim e de você. E no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 1, nos diz que um homem foi enviado de Deus, cujo nome era João, mais conhecido como João o Batista, e este veio para que testemunhasse da luz, mas não era ele a luz. Ele mesmo diz que ele não era a luz, mas ele veio para testificar da luz. E ele disse que ele batizava as pessoas com água, mas haveria de vir um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ele ainda diz mais que aquele que viria depois dele era antes dele, da qual ele não era digno de desatar as sandálias, as alparcas, tá? Daquele que viria. E quando João capítulo 1, versículo 1 diz que quando João estava exercendo o seu ministério, que era de batizar as pessoas como consequência da mensagem de arrependimento, do reino que estava por vir, e todos os dias o que motivava a João a exercer o seu ministério,
que era batizar as pessoas. Tinha algo que o motivaria a ele todos os dias levantar da cama e cumprir a sua missão. E qual era a sua missão? Quando ainda ele era criança, os seus pais ensinaram que ele veio para testificar da luz, preparar um caminho de um que viria após ele, que seria antes dele. Só que ele não sabia quem era. Então todos os dias ele o batizava na esperança que aquele dia o Emanuel, o Deus conosco, o Messias se manifestaria. E é isso que ele fazia dia após dia. E num certo dia, em João capítulo 1, verso 29, que quando Jesus aparece, e quando ele batiza Jesus no meio daquela multidão, diz que o céu se abre, o Pai testifica, ele vê uma visão de uma pomba corpórea, e ele questiona Jesus, mas era eu que deveria ser batizado por ti, e vem a ti ser batizado por mim. E ele fala, para que se cumpra a palavra de Deus, João, é assim. E uma coisa que muitas vezes ao ler esse texto nos passa percebido, é que João, ele fala por 3 vezes no capítulo 1, dizendo, eu não o conhecia, eu não conhecia. Espera aí, mas como que João não conhecia Jesus, se Jesus era primo legítimo dele? Como é que ele não conhecia se eles cresceram juntos? O que ele não sabia era que Jesus, o seu primo, era o Messias. Ei, muitas das vezes nós desprezamos aqueles que estão em nossa volta, um membro da família, um amigo, e nós muitas vezes não o reconhecemos como um enviado de Deus para os nossos dias. Pessoas que Deus chamou com o ministério, com a solução para alguma dificuldade que amanhã nós teríamos, e Deus coloca essas pessoas em nossa volta, e muitas vezes, como o João, nós até o conhecemos, mas por conhecer talvez nós desprezamos e não imaginamos que um dia Deus pode levantar essa pessoa com um ministério profético, com um ministério de unção, e que possa trazer uma solução para mim e para você. E nos dias da palavra do Senhor, que no dia seguinte, ele vendo Jesus passando, ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um dia depois do batismo de Jesus que ele testifica dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é esse Cordeiro, meu irmão, minha irmã, que se você crer, ele pode nos purificar. Porque quando nós lemos em Êxodo capítulo 12, quando aquelas pessoas estavam presas no Egito, estavam escravizadas por mais de 400 anos, Deus fala para Moisés, para que cada família fosse na roça ou fosse na área rural e pegasse um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem mácula, e que eles deveriam ficar com esse cordeiro durante 4 dias. E às 3 horas da tarde do 4º dia, eles teriam que imolar aquele cordeiro, sangrar aquele cordeiro, e eles teriam que pegar aquele sangue e passar nos umbrais das portas e das janelas da sua casa, porque à meia-noite Deus visitaria o Egito, e ele ia matar todos os primogênitos que na casa que não tivesse o sangue. Você conhece muito bem essa história. E quando deu a meia-noite, diz que Deus passou naquela noite, e todos os primogênitos que não tinham a marca do sangue do cordeiro foram mortos. Esse texto é tão atual, e a palavra que nessa noite nós queremos fixar na questão do cordeiro, é que você precisa ter certeza que nos umbrais das suas casas espirituais, da sua família, dos seus relacionamentos, esse sangue já possa estar marcado. Mas para isso, você tem que buscar o cordeiro e dizer, eu creio, Senhor, no teu sacrifício. O sangue que tu derramaste naquela cruz não foi em vão. Eu creio, eu tomo posse disso, eu marco a minha vida, a vida do meu cônjuge, a vida dos meus filhos, a vida daqueles dos colegas de trabalho, de faculdade, dos meus irmãos, porque eu sei que nós estamos vivendo num Egito nos dias de hoje, e a única forma de nós sairmos de qualquer prisionamento, eu não sei qual é o tipo de prisão que talvez você se acha preso, aprisionado, eu não sei se é financeiro, não sei se é emocional, se é ministerial, se é familiar, mas o sangue do Cordeiro, se você passar e você crer, você pode ter certeza
que não tem principado, não tem potestade, não tem príncipe das trevas, não tem hostes que vai te segurar nesse Egito. Porque o sangue do Cordeiro tem o poder de nos purificar e garantir a nossa verdadeira liberdade. Somente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Marcos 14, a Bíblia nos relata uma história que Jesus, é uma quinta-feira, Jesus, ele, na entrada triunfal em Mateus 21, ele entra na entrada triunfal no domingo. João 12, ele está na casa de Maria, Marta e Lázaro, aonde é derramado, Maria derrama um alabastro sobre os seus pés. Marcos 14, na terça-feira, ele também continua em Betânia, e ali também uma outra mulher, que a Bíblia não relata o nome, ela unge Jesus sobre a sua cabeça. Na quarta-feira, ele continua em Betânia, e ali numa outra residência, uma outra mulher quebra um vaso de alabastro e unge novamente os seus pés. Eram as 3 unções que ele precisava para que ele pudesse ir para a sua última missão, o Calvário. E ali ele recebe a unção de profeta, a unção de sacerdote e a unção de juiz. Porque não se pode reinar na cultura judaica sem essas 3 unções. E Saul, por um lado, ele despreza isso, mas Davi, ele é considerado não um dos maiores reis, mas o maior rei que Israel já teve, por causa que ele conquistou essas 3 unções. Jesus, debaixo dessas 3 unções, e ele dorme agora da quarta para quinta-feira, ele pede 2 dos seus discípulos, ide a Jerusalém. De Betânia a Jerusalém é 2.750 metros. E ele diz algo interessante, ele fala, quando vocês adentrarem a cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro sobre os seus ombros. Segui esse homem. Na casa que ele adentrar, vocês batem na porta e pergunte a esse homem, aonde está o local aonde o meu Senhor vai celebrar a Páscoa. E quando eles decidem cumprir isso, de fato, tudo que Jesus falou aconteceu. E o que eu chamo a sua atenção, que não vai ter em lugar nenhum do mundo, nenhuma casa, que haja um lugar preparado para a comunhão com o Senhor, que Ele não se faça presente. Aleluia! Se você de alguma forma sente um vazio, ou de fato acha que Deus não está na sua casa, ou quando Ele passa é visitando, mas você já entendeu que Ele quer ter uma experiência diária com você, prepara um ambiente, um tempo. Talvez você não ora como você orava mais, não jejua como você jejuava mais. Talvez você ainda não entendeu que a Páscoa, a ceia, é comunhão. Como é que está a sua comunhão com Deus? E nos diz a história que quando isso foi pela manhã, às 18 horas ele chega com seus discípulos na casa onde havia esse lugar preparado, que nós conhecemos como cenáculo. E ali, quando Paulo diz que ele é o Cordeiro Pascual, Êxodo 12 anuncia que pelo um cordeiro, que todos os anos os judeus o assim faziam, profetizando o verdadeiro cordeiro. Ele é o verdadeiro cordeiro. E ali, quando ele chega naquela casa, quais são os ingredientes da Páscoa? É pão sem fermento, é carne de cordeiro e vinho. Só que quando eles chegam ali, não tem a carne do cordeiro assada. Por quê? Porque ele era o verdadeiro cordeiro. Aleluia! Nesse mesmo dia, na cultura judaica, eles estavam indo buscar os cordeiros, animais, para se prepararem para a Páscoa de domingo. Jesus, ele se antecipa como o verdadeiro cordeiro para dar uma lição aos seus discípulos e a nós hoje. E ele fala, esse corpo, essa carne, tá? Todos esses ingredientes da Páscoa. Hoje vai ser a última Páscoa. Se a Páscoa apontava para mim, eu cheguei. Eu sou a Páscoa. E ele celebra a última Páscoa e a primeira ceia. E quando ele pega aquele pão e diz, esse pão é a minha carne, e ele fala que eu estou partindo a minha carne por vós. E ele fala, quando você experimentar, você se alimentar dessa carne, desse pão, você vai ter comunhão comigo. Da mesma forma, ele pega o vinho e diz, esse vinho, esse cálice é o novo testamento, de uma nova aliança que eu proponho. E aqueles que assim entenderem, eles vão conquistar essa experiência diária. E ali é das 18 às 21 horas, ele passa 3 horas no cenáculo, celebrando a última Páscoa e a primeira ceia.
Às 21 horas, Mateus 26 diz que ele vai para o Getsêmani. E nos diz a palavra do Senhor que quando ele pega os discípulos, os 11, e que ele chega no Getsêmani, ele quer falar algumas coisas com Deus, só que ele sabe que a maioria do que está ali com eles não tem estrutura para ouvir. E diz que ele chama Pedro, Tiago e João, e diz que eles vão sozinhos a distância de um tiro de uma pedra, lançado por mão. E ali diz que a sua alma começa a se angustiar. E ele quer falar algumas coisas que agora também nem Pedro, Tiago e João podem ouvir. E diz que ele vai a uma outra distância com a pedra que se tira pela mão. E ali sozinho, o seu sangue se transforma em sangue. E ele diz a frase mais famosa que nós conhecemos. Ele fala: se é possível, passa de mim esse cálice. Ele chega no átrio com os seus discípulos. Ele avança num lugar santo com Pedro, Tiago e João. Agora no Santo dos Santos, o sangue que pode ser derramado não pode ser o de Pedro, Tiago e João. Tem que ser o seu próprio sangue. E ali ele fala: Pai, é possível que passe de mim esse cálice. Talvez nós entendemos de uma forma errada, por falta de conhecimento, que Jesus ele está com medo da morte. A resposta é negativa. Ele está com medo de enfrentar a cruz. Não, foi para isso que ele veio. Ele sabia da sua missão. Mas o meu Jesus, o teu Jesus, ele tinha medo de uma coisa. Quantas coisas? Quantas coisas? De uma coisa. Porque quando Adão pecou, e pelo pecado de Adão a morte alcançou eu e você, e Mateus diz que Deus nem o seu próprio filho o poupou, e nos diz a palavra do Senhor que quando pela misericórdia, o amor de Deus, ele lança Adão fora do Éden, por misericórdia, por amor, não foi por maldade. E ele cerca aquele Éden com a espada flamejante, uma coluna de fogo, e coloca os querubins para guardarem as portas do Éden. E quando ele coloca Adão para fora, ele profetiza e diz: eu te coloco para fora hoje, mas eu já providenciei um cordeiro, antes da fundação do mundo, e que no dia que ele se encarnar, que é o Emanuel, ele vai fazer essa trajetória ao inverso, e ele vai abrir um novo e vivo caminho, para que eu e você hoje pudéssemos adentrar por esse caminho e sermos beneficiados ao encontrarmos ali. E nos diz a palavra do Senhor que quando ele está no Getsêmani, se ele entrega o seu corpo no cenáculo, ele está entregando a sua alma no Getsêmani. E quando ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, ele está dizendo o seguinte: eu sou Deus, como tu, meu Pai também é Deus, e sempre nós fomos um. Mas agora a tua palavra, que é a coluna de fogo, vai me separar de ti. Eu tenho noção do que é isso, mas com uma experiência eu não sei o que é isso. Eu nunca vivi longe de ti, meu Pai. Nunca, eu não tenho. Olha, estou falando de Deus, irmãos. Ele está dizendo no Getsêmani: eu não tenho uma experiência longe de ti. É possível que eu cumpra o meu ministério sem me separar de ti? E sabe qual foi a resposta do Pai para Cristo? Foi o silêncio. E ele ora por 3 horas. E quando ele entende a resposta, porque o silêncio de Deus também é uma resposta para mim e para você, então ele se levanta, já é meia-noite, Judas está chegando com o centurião e seus 100 soldados, e ali agora você sabe que tem um acordo entre eles, porque Jesus era tão parecido com seus discípulos, que somente um sinal era para diferenciá-los, e você sabe que era um beijo. E ali quando Judas beija Jesus, ele fala: a que vieste, amigo? Você está num ambiente de intimidade, é o Getsêmani, uma entrega, e você, de vez de se entregar a mim, você se entrega aos outros. De vez de você aceitar a minha justificação, você quer se justificar. Se Judas pudesse compreender, e você e eu compreendermos nessa noite, nós teríamos nos lançado aos pés de Jesus e teríamos pedido perdão a Jesus ali. E a história dele e a nossa também poderia e poderá ser diferente. E ali vocês conhecem que de meia-noite até às 6 horas da manhã, o meu Jesus, o teu Jesus, ele vai passar por 3 julgamentos religiosos. Ele vai ser entregue a Anás, depois ele vai ser levado para Caifás, depois ele volta para Anás novamente, e ele está passando pelo julgamento do Sinédrio. Da mesma forma que eles teriam que inspecionar aquele animal por 4 dias, para que não pudesse garantir que ele não tivesse nenhuma mácula, nem um osso quebrado, nenhum defeito, para que pudesse ser imolado,
para que Deus pudesse aceitar também esses 3 julgamentos, entre meia-noite e 6 horas da manhã. Eles estão caçando alguma coisa, alguma falha em Jesus, e eles não acham. E a única forma disso dar sequência é eles pagarem, porque Judas já não quer mais as moedas que já tinham devolvido. Agora eles vão pagar mais 2 pessoas para testemunharem contra Jesus. Eles vão mentir no julgamento, e assim eles fazem. Às 6 horas da manhã, o sol está nascendo, e toda aquela corja do Sinédrio está levando Jesus para ser julgado por Pilatos, o representante de Roma, o império que está governando o mundo de então. E quando Jesus chega diante de Pilatos, Pilatos fala assim: olha, eu não posso julgar esse homem, ele não é romano. Se ele é judeu e vocês são judeus, vocês que o julgam. E eles usam de uma manobra dizendo: mas tu não é o representante de César? Ele cometeu um crime contra Roma, porque ele disse que vai destruir o templo e ele vai reconstruir o templo em 3 dias. Isso é impossível, porque os nossos pais demoraram 46 anos para que pudesse resgatar isso. Só que Jesus, quando ele diz isso, ele está falando do seu corpo. Ele fala que entregaria a sua vida, e ele teria o poder de resgatar ela depois de 3 dias. Mas eles não entendem. E ali Pilatos fala assim: olha, eu não posso fazer isso. Manda para Herodes. Herodes, que é o prefeito, é o responsável por essa área, leva para Herodes, e Herodes começa a escarnecer do meu e do teu Jesus. Herodes, também não achando nenhum defeito nele, pelas leis de Roma, devolve para Pilatos. Isso já é aproximadamente 8 e pouco da manhã. E ali, quando Pilatos é levado a ele, e aí tem uma cena em que muitas vezes nós desconhecemos, porque nós chamamos de Barrabás, mas o nome de Barrabás também é Jesus. Jesus Barrabás. E agora tem o Jesus Nazareno, de Nazaré. E agora vocês sabem que é costume soltar um dos prisioneiros, e agora ele vai propor isso, e as pessoas falam assim: olha, crucifique o Cristo, mas liberte Barrabás. Era 2 cordeiros, um não tinha nenhum defeito, ao contrário desse, o outro era cheio de defeitos. E nós temos dificuldade, meu irmão, minha irmã, de muitas vezes compreender a diferença daquilo que é prioridade, daquilo que é importante. Nós somos uma geração que vivemos hoje a geração das inversões de valores. Valorizamos o ter em vez do ser. E ali agora, diante daquela cena, vocês podem imaginar que ali então, para se safar daquilo, você condena Pilatos. Mas Pilatos, como um romano, mas ele conhecia um pouco de Bíblia, ele vai usar Levítico 19, aquela cena de lavar as mãos, porque toda uma pessoa que morria perto de uma aldeia judaica, em que o assassino não era encontrado, o líder daquela aldeia, daquela região, ele tinha que oferecer um cordeiro ou um novilho, e confessar a Deus aquele pecado, e ele lavava as suas mãos numa água, dizendo para Deus que aquela liderança e aquela vila era inocente em relação àquele corpo que foi achado. Pilatos, sabendo disso, ele ia falar assim: olha, esse homem é justo. Ele visitou a minha mulher em sonhos essa noite passada, e ela me disse que ele é justo, e eu creio que ele é justo, então eu lavo minhas mãos. E ali então, dizendo que, lavando as suas mãos, os judeus entenderam tanto isso, e ele falou assim: olha, se você não quer o seu sangue sobre você, deixa que caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Diante disso, é 9 horas da manhã, aonde o meu e o teu Jesus, ele é crucificado, às 9 horas da manhã. Ao meio-dia houve trevas, a natureza protestando sobre todo esse ocorrido. Às 3 horas da tarde, ele já entregou o seu corpo no cenáculo, ele entregou sua alma no Getsêmani, porque não é feito mais a minha vontade, mas a tua vontade, meu Pai. Então, na cruz, ele vai entregar o seu espírito. Eu quero que você entenda algo interessante, que quando a sua alma, o seu corpo está na cruz, quando ele diz: meu Pai, por que me desamparaste? Era disso que ele tinha medo. Porque o Salmo 22, versículo 20 diz que uma espada traspassará a minha alma. Quando Simeão pega o menino Jesus que vai apresentar, ele fala: eu levanto esse para a queda de muitos. Uma espada traspassará a sua alma. Ei, qualquer instrumento de ferro pode cortar o meu corpo,
o teu corpo. Mas qual é esse instrumento que pode alcançar a minha alma? A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela faz separação entre o espírito e a alma, e as medulas, as partes mais íntimas. E a palavra agora vai separar. E Jesus está na cruz, e ele não vai cometer um suicídio, e muito menos um homicídio, porque voluntariamente, por amor a mim e a você, ele fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E quando nós temos a imagem de Jesus na cruz, que ele fala tetelestai, toda a missão do Messias e do Emanuel eu cumpro hoje, e a dívida está paga. Tenha isso em mente, o corpo está na cruz, a sua alma está saindo do seu corpo, o seu espírito ele entregou a Deus. Espírito, alma, o corpo está na cruz. Todo o ministério de Jesus, desde quando ele nasceu, e ele cresceu em sabedoria e graça, até o momento da cruz, foi somente uma preparação para o que de fato iria acontecer. Hoje nós vivemos uma vida inteira, e esperamos ter sucesso em muitas da nossa vida, mas nós nos preparamos para ela. Jesus viveu 30 anos da sua vida, para se preparar para 3 anos de ministério. 3 anos de ministério, para que ele pudesse suportar 3 horas de cruz. Para que em 3 horas de cruz, em 3 segundos, ele pudesse dizer tetelestai. Pastor, eu não entendi. Ele se preparou toda uma vida para dizer uma palavra. Uma palavra. Mas quando ele dissesse, eu e você pudéssemos ser alcançados com ela, dizendo: a tua dívida foi paga, está paga. E o Salmo 18 e o Salmo 20, ele vai detalhar. Porque Mateus 27 diz que a terra se estremeceu, diz que houve trevas, e ele fala que quando ele vai clamar uma outra vez, ele não clama, porque ele morre. Mas o Salmo 18 e o Salmo 20 relata, porque diz o Salmo 18 que a pressão da preparação desde meia-noite até as 3 horas da tarde, quando ele morre, o Salmo 18 diz que ele estava com tanta sede, que a sua língua grudou no paladar da sua boca. Jesus, ele emagreceu tanto, de meia-noite até as 3 horas da tarde, para passar por 3 julgamentos religiosos, 3 julgamentos políticos. Diz o texto que os seus ossos poderiam contar. O Salmo 18 diz que o seu coração explodiu, se derreteu como cera. Aleluia. E o seu coração derrama todo o seu sangue. E ele fez tudo isso por mim e por você nessa noite. Muitas das vezes nós sofremos porque nós não clamamos pelo amor de Deus na nossa vida. Nós não nos entregamos a Ele. E às 17 horas ele é tirado da cruz. Mas há uma verdadeira batalha da sua alma, porque ele tem que prestar conta com o seu sangue lá em cima. E há uma verdadeira batalha no mundo espiritual, porque diz o texto do Salmo 18 que todos os espíritos malignos que estavam no segundo céu desceram, por isso que ficou em trevas. E ali então tem uma grande batalha, aonde talvez você não sabe, mas o demônio mais fraco que existe, ele sabe que o seu chefe é um derrotado e não tem como se estabelecer. E talvez você, por falta de conhecimento, por essa batalha que aconteceu entre sexta e domingo, pelo sábado, no mundo espiritual, Mateus, Marcos, Lucas e João não fala, mas o Salmo 18, o Salmo 19, o Salmo 20, ele relata dizendo que foi a maior batalha que já foi registrada no mundo espiritual, aonde Jesus sozinho, porque como Abraão, ele está subindo para sacrificar o seu filho sobre aquele monte, aonde ele está levando um cutelo e um fogo, e agora o seu filho está levando as coisas mais pesadas, que é a madeira do sacrifício. Parece uma injustiça, um menino de 17 anos levando quase 50 quilos de peso, e o seu pai só o cutelo e o fogo. Agora o Pai e o Espírito Santo fala: nós não podemos fazer nada, porque tem algo que você vai ter que fazer sozinho. Tem certas batalhas na minha e na sua vida, e nós temos que passar sozinho, para cumprir de fato a missão pelo qual Deus nos deu. Mas eu quero te dizer que Jesus dessa batalha, ele saiu vitorioso, aleluia. A Bíblia registra, você já viu o demônio orando,
o texto diz que os demônios oraram ao Pai, dizendo o seguinte: manda ele parar de nos bater. E sabe o que o Pai fez? Depois lê lá. Sabe o que o Pai fez? Fez com que nem estava ouvindo. E o texto diz que Jesus perseguiu cada um deles. Pegou o chefe deles. Paulo relata em Colossenses 2,14, dizendo que foi colocado a vitupério. A palavra vitupério quer dizer vergonha eterna. Todos os demônios sabem que são derrotados. Satanás sabe que é derrotado. E você tem que entender nessa noite que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E isso chama-se Calvário. Que a mensagem do Calvário possa te impactar nessa noite e entender que Jesus fez tudo isso. Não é porque você não vale nada, é porque você tem um preço de sangue. Aleluia. Em João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. O verso 14 diz que o verbo se fez carne, se tabernaculou entre nós. João testifica dizendo que nós vimos a glória do unigênito, Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. E tudo isso Ele fez para que nós possamos entender João 3,16, por amor. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele nem pensou duas vezes em entregar o Seu Filho, para que todos aqueles, eu e você, que crêssemos nele, não viéssemos a perecer, mas que viéssemos ter a vida eterna. Filipenses capítulo 2, verso 9 em diante, ele diz que por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre, todos os joelhos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o nome mais lindo que existe. Jesus é o nome em que eu e você temos que nos render. E se nessa noite você, amigo, amiga, que nos visita nessa noite, se ainda você ainda não se rendeu a esse nome, não se dobrou e se rendeu ao nome de Jesus, essa é a noite mais importante para você declarar que o nome de Jesus é lindo na nossa vida, na nossa família, na nossa história.